Ele, da família em Cristo Jesus. Fala galera, estamos começando mais um podcast, Elim Podcast. Estamos aqui com outra presença ilustre, como vocês já sabem, Silvio Micheletti, prazer para quem não me conhece. Lucas Souza, prazerzaço. E hoje nós estamos com uma pessoa aqui que é muito conhecida no Ministério Elim, entendeu? Uma pessoa aqui que é famosa, não só no Ministério Elim, mas também um pouquinho aí afora, que é o Iago. Se apresente aí pra galera, Iago. Olá, pessoal, tudo bem? Sou o Iago, sou diácono no Ministério Elim, tenho 19 anos. E é isso, acho que ao longo do nosso bate-papo aqui, vocês vão conhecer um pouco mais sobre mim, né? É isso aí. Bom, quer começar a fazer alguma pergunta? Antes de começar... Eu só Não aponto dá. porque ele sempre Não dá. esquece. É a função dele. Toda vez é a mesma coisa. Eu tenho que ficar assim, ó. Eu vou ficar com a placa assim, da próxima vez. Como você lembra? Eu não consigo... A placa tá lá, né? Meu Tem... Deus. Enfim, antes de começarmos, eu vou aqui, o pessoal que tá ouvindo não sabe, né? Só quem tá assistindo. Mas, por exemplo, a gente tem aqui o nosso banner com os nossos apoios e toda vez eu esqueço de falar. Mas vamos lá. Para quem não ouviu os outros programas e até mesmo para quem já ouviu, a gente tem o apoio do Ministério Elim, que é quem, junto com o Lucas, idealizou todo esse projeto. Temos a Associação A Casa do Pai, que é a nossa ONG. Fazemos um trabalho ali com crianças e adolescentes, com cursos profissionalizantes, entre outras coisas. E temos a Comunidade Terapêutica Conquista, que também está sempre aí, eles nos apoiando, nós apoiando eles e daí por diante. Certo? Pela primeira vez ele falou tudo bonitinho. Ele só esqueceu de um detalhe. Ai, meu Deus. Redes sociais. Cadê as redes sociais? Cara, não esqueci não. Eu tava planejando pra depois, entendeu? Mentira, eu esqueci. Mas vamos lá. Ministério Elim Brasil, Facebook, Instagram, né, redes sociais. Você colocar Ministério Elim Brasil, você encontra todas as informações. No Instagram você pode procurar Associação A Casa do Pai. Não confunda, falo várias vezes, porque tem uma ONG chamada somente Casa do Pai, que é de Curitiba, mas a nossa é Associação A Casa do Pai. E Comunidade Terapêutica Conquista, do mesmo jeito, apenas no Facebook. Certo? E me procura lá, Silvio Micheletti, no Instagram também, me adiciona lá. O seu, Iago. me segue. Iago Santos, tô lá também. Eu não vou falar o meu porque eu não sei. Como você não sabe Eu não- da rede social? gente, Depois eu gente. pesquiso aqui a dele e eu Gente, eu mando. não vou mentir, eu não sou essa geração que fica. Eu gosto de curiar, não vou mentir, não. Eu gosto de curiar a vida dos outros. Eu gosto de falar. É stalkeando que fala, Sim. né? Stalkear, eu sei. Eu fico lá. Mas também não curto. Eu sou sem vergonha, porque eu não curto. Eu só curte olho nada. e já. Só passei. Curte as minhas fotos, pelo menos, ó. Não, mas por falar nisso, a gente veio conversando sobre, e eu falei que eu fiquei muito feliz naquele dia que bugou tudo. Você lembra do dia Não, que eu não fiquei parou? feliz, não. Eu fiquei. Sem Instagram, sem Facebook, sem WhatsApp. Nossa, Sem ninguém pra encher o saco. fiquei o dia inteiro feliz, trabalhando. Não, eu também trabalhei, mas é que, tipo, 90% do meu trabalho É, com é as redes WhatsApp. sociais. Então, É. tipo, tem muita demanda no WhatsApp. Então, aqui a gente tem um trabalho, mas a gente tem um outro trabalho também, né? Então, nesse outro trabalho, 90% vem muita demanda do WhatsApp. E aí, quando também. chegou, o meu maior problema não é assim. Legal, porque eu consegui ficar tranquilo, respondi todos os meus e-mails, lindo, maravilhoso. Acumulou tudo. Agora, quando o negócio começou a pipocar, aí foi onde o filho chorou e a mãe não viu. Nossa. O bicho pegou. Mas, enfim, né? Vambora. Vamos embora, porque na verdade estamos aqui para falar de você. Oh, meu Deus Nosso do céu. querido convidado. O foco aqui, eu vou até brincar, porque no outra gravação nossa, o Anderson ficou assim: por que o assunto sou eu? Quem vai querer ouvir isso? Exatamente. Confesso que esse foi o que veio da minha mente quando você me convidou. Eu falei assim, tá, mas por que eu? O que acontece? Por que tem que ser eu? E é você, a resposta, na verdade, para essa pergunta, quem vai dar é você. Então comece dizendo Eita. quem é o Iago. Quem é o Iago?
Iago é um moço jovem de 19 anos, com muitos sonhos realizados e outros sonhando ainda. Faço parte do Ministério Elim desde que eu me entendo por gente. Acho que desde sempre, desde quando eu lembro a palavra igreja, sempre foi Ministério Elim, e mais especificamente na igreja do Jacira. A partir dos meus 9 anos, na verdade sempre vim de uma linhagem muito musical, né? Minha família sempre foi muito musical, minha mãe, minha irmã, meus tios, parte da minha mãe sempre foi muito musical. E a partir dos meus 9 anos foi quando eu realmente comecei a me interessar por cantar na igreja, né? Foi quando os meus olhos brilharam e eu falei assim, não, vou começar realmente a entrar nesse ministério de louvor, tentar pelo menos entrar, né? E aí foi quando surgiu a oportunidade, né, de entrar no Ministério de Louvor. Comecei com os meus 9 anos de idade, com acho que uns 15 anos, eu já estava sendo líder de Ministério de Louvor. Então, Oi? E sigo sendo até hoje o líder do Ministério de Louvor do Jacira. Eu preciso falar alguma coisa? Já é uma das respostas do porquê, o Iago, aqui hoje, né? Com 15 anos liderando o Ministério de Louvor da igreja. E aí foi isso. E aí sigo nessa correria, que o Silvinho sabe muito bem como é, essa correria de igreja. E aí eu não sou, né, aquela pessoa também que consegue ficar em um lugar só, né? Não me apeguei só à música. Sou apaixonado por arte. Acho que o nosso Deus é um Deus artista e ele usa todas as artes em prol da honra e glória do nome dele. E eu, como boa criatura, né, de um criador da arte, decido me enturmar em todas as artes possíveis dentro da igreja. Então, o Iago tá em tudo. Iago tá na dança, Iago tá na dança. Iago ajuda na dança. Iago tá no teatro, tá no teatro. Inclusive, esses tempos atrás, me trouxeram mais uma responsabilidade, líder ministerial de teatro. E lá estou eu. Quem será que me Quem trouxe foi? essa responsabilidade, né? Quem que deu esse cargo pra ele? Já não tinha nada pra fazer, coitado do menino. Já não tinha quase nada. Então, acabo estando aí dentro do meio das artes da igreja, todas as artes que envolvem o nosso ministério, que eu acho lindo, que a gente consegue trabalhar muito bem. Tô eu lá no meio, ajudando de alguma forma. Então vamos lá. Iago, quantos anos você tem? 19 anos. 19 anos. Então, 19 anos. Como foi pra você, aos 15, receber um cargo de líder? Porque líder é um cargo, querendo ou não, de referência dentro de uma igreja. Sim. Como foi pra você receber? Porque você é uma criança. 15 anos é uma criança. Curte. E como foi pra você receber isso? E como foi você ser um líder aos 15 anos? Olha, foi uma coisa assim inesperada, primeiramente, né? Porque na época, foi uma época em que o pastor Silvio, pastor presidente, foi para minha igreja, né? E aí ele fez uma reformulação da liderança lá. E eu estava muito mais envolvido, junto com uma outra colega minha, uma amiga minha, com relação ao grupo de jovens, ao Ministério de Jovens. A gente estava muito interligado, ensaiava com jovens, estava ali, né, auxiliando, motivando os jovens, enfim. Estávamos nos eventos, aquela época que o Intera realmente, né, expandiu, a gente realmente começou a ter muito evento ministerial e a gente ia em todos, então a gente estava muito mais interagindo nesse ministério do que no Ministério de Louvor em si. A gente participava, enfim. E aí, quando o pastor Silvio chegou pra gente e falou assim, ó, vocês vão ser os líderes de louvor, a gente ficou, oi? Tipo, como? De onde o senhor tirou isso? Porque realmente foi uma coisa assim. E pra mim, eu acho que o que mais me pegou na época, claro, dividir a liderança facilitou, né? Porque acabou sendo ali 2 pessoas se ajudando. Claro, ela também nunca tinha sido líder. Mas nessa situação, o que acabou me pegando mais foi a situação de liderar pessoas mais velhas que eu. Eu era o mais novo do grupo. E aí acho que só tinha uma ou 2 pessoas mais novas que eu, assim, mas só tocando. E pra mim, liderar pessoas mais velhas, pessoas que tinham cargos maiores que eu na igreja, porque na época que o pastor Silvio nos colocou como líder, me colocou como líder, eu não era nem diácono, eu era cooperador. Então, tinham pessoas debaixo da minha tutela que eram diáconos, que eram presbíteros, e estavam ali sendo liderados por mim. E aí, o que me ajudou foi, de fato, me voltar para Deus e falar assim, Deus, o que o Senhor quer com esse propósito de liderança? O que o Senhor quer? Eu sei que o Senhor me colocou aqui, não foi algo em vão. Mas o que vai acontecer daqui para frente? O que o Senhor quer que eu faça nesse grupo?
E de fato, que foi muito ministrado para mim, né? E pra... Vou falar o nome dela, Nicole Nunes, na época, né? Um beijo, amiga. Ela vai assistir essa live, porque eu vou mandar pra ela. Droga, nem vou poder falar mal da Nicole. Brincadeira, ela sabe que Na época, a gente, né, acabou voltando muito para esse propósito. E aí, depois, ela acabou deixando a liderança, eu acabei sendo o líder sozinho. E aí, o que eu sempre busquei, sempre disse em reuniões e nos momentos com o Ministério de Louvor foi: eu não quero... Nas outras lideranças isso acontecia, mas na minha liderança eu não quero que as pessoas olhem e identifiquem quem é o líder. Eu não quero que eles olhem e falem assim, nossa, o Iago é o líder porque o grupo tá a cara do Iago. Não, eu quero que eles olhem e falem, não, eu vejo Cristo aqui. E aí, se eu vejo Cristo, tá todo mundo no mesmo patamar, não preciso identificar quem é o líder. É só entender que tá fluindo, tá tendo propósito que é levar a igreja à adoração, que é motivar a adoração nesse lugar, e para mim é o que é a recompensa. Mas antes de você, então, se tornar o líder, você já era um cooperador. Sim, E aí, isso ser um cooperador... Gente, eu tô te falando aqui de um leigo, tá? Porque a gente tá falando de dois caras aqui que viveram na igreja. E tá falando de um cara aqui que voou. Ou seja, ele não tem uma base. Então, a minha pergunta é, antes de você se tornar... Você era um membro comum e você se torna um cooperador. O que um cooperador faz... E como foi para você chegar num cargo de cooperador? Eu acredito que o cooperador, ele tá mais ali no sentido de ser aquele que tem interesse, não em ser algo a mais, mas interesse pela obra. Então, acho que a partir do momento que você entra na igreja e você deixa de ser só aquele que está sentado, participando de um grupo, né? Eu tô ali, mas eu tô sempre sendo, né... sempre sendo levado por outras pessoas. A partir do momento que você começa a cooperar de outras formas, e aí você se torna um cooperador. Eu não, de fato, precisei de alguém virar para mim e falar assim, você vai ser cooperador. E no nosso ministério acontece muito isso, no sentido de a pessoa, ela tá ativa dentro de algum grupo, ela tá ativa no sentido de estar participando de alguma coisa, de estar cooperando em algo, para que alguma, né, a igreja é um corpo. Então, para que o corpo, alguma parte desse corpo esteja funcionando, ela automaticamente está sendo um cooperadora da obra, né? Então, para mim também foi algo assim muito automático, claro. O pastor Jacó teve muita influência nisso. Meu pai, chamo ele de pai na fé, porque ele não foi uma pessoa que nasceu no berço evangélico, mas assim que entrou, se aprofundou na Bíblia, e não só em ele conhecer a Bíblia, mas em passar a Bíblia para os meninos da época, né? Para os pequenos da época, que no caso um dos pequenos era eu. E ele não desistia de realmente falar, olha, vocês precisam aprender o que é. E ele passava tarefas pra gente, ele fazia um discipulado, passava tarefas pra gente, 30 coisas que um obreiro precisa fazer na igreja. E a gente não podia repetir. Então, tipo, era aquela coisa que você realmente ia ficar matando, tipo, colocar copo na mesinha do pregador, da pessoa que tá dirigindo o culto. Então, eram coisas, a gente ia do mais básico até o mais profundo, assim, do que um obreiro faz na igreja, pra gente realmente entender o que era aquilo. E aí, eu acredito que a partir desse meu envolvimento com a obra, foi que se tornou essa questão de cooperador, para depois chegar no diaconato. Tá bom, mas beleza. Se você com 15 anos se tornou líder, com quantos anos você se tornou cooperador? Não sei. Aí eu já não sei te dizer. Né? O cara com 15 anos, ele já era líder. Daqui a pouco a gente vai aprofundar mais e a gente vai saber com quantos anos ele foi diácono. Quem que é o pastor da sua igreja hoje? Hoje o pastor é o pastor Charleson. Amigão, você tem um talentaço aí, tá? Prepara. Tá voando! Bom, vai lá, Sil. Sim. Mas acho que é até interessante a gente continuar um pouco nisso, porque com quantos anos você começou a ir pra igreja? Então, desde que você se entendeu por gente, você já estava na igreja? Já estava na igreja. Minha mãe sempre me levou, junto com a Jamile, né, minha irmã. Sempre estive lá. De alguma forma participando do grupo das crianças, mas talvez essa questão de cooperador tenha sido quando eu realmente entrei no grupo de louvor, no Ministério de Louvor, que aí foi quando eu realmente comecei a ir mais pro culto, a participar. Com quantos anos? Com 9 anos. Com 9. 9 anos, entrei. Então ele começou a cantar no grupo de louvor com 9 anos. 9 anos eu brincava de carrinho, chorava. Acho que minha vida se resumia a isso. Porque nem pra escola eu gostava. Acho que com 9 anos, acho que eu não gostava de ir pra escola. Eu não lembro. Eu nem lembro.
Eu nem lembro. Se eu fosse entrevistado, vocês iam ter que pegar as perguntas antes, porque Meu Deus. eu ia ter que começar a fazer uma meditação pra lembrar da minha infância. Mas é legal você falar nisso. E assim, eu vou entrar num tema até meio complicado. Porque assim, eu tenho certeza que você abdicou de muitas coisas na sua vida. E o que mais doeu pra você, assim, se abdicar para poder viver isso? Porque a gente sabe que a pessoa se doa muito. Eu falo porque Pastor Silvio para mim é uma referência. O que esse cara se doou para a obra, para mim é surreal. É a minha referência, né? E tenho certeza que você é referência para muitos jovens, né? E para uma grande parte da sua igreja hoje. Mas o que você mais teve que doeu mais, assim, você abrir mão para poder ser o que você é hoje? Vamos melhorar. Olha, eu acho que pro jovem, né? Eu acredito que ainda tem muita coisa que eu vou precisar renunciar, né? Pros próximos patamares que Deus vai me levar, com certeza. Mas acho que pro jovem, e principalmente o jovem de hoje, na atualidade que a gente tá vivendo, talvez seja a questão de amizades. Pra mim, o que mais me pegava, assim, era a questão, tipo assim, tinha um evento da igreja e eu, tipo, não tinha que ir pro evento, mas eu tinha uma responsabilidade e, de fato, deixava minha família ou alguns afazeres, enfim, da família, de fato. Então, aquele relacionamento com a família, relacionamento com os amigos, que acabou sendo substituídos por responsabilidades da igreja. E também a questão de, na escola, época de escola, você sabe que, né, eu tava 9 anos no auge da época da escola. Então, era aquelas coisas, tipo, de amizades. As amizades faziam umas coisas e você tinha que fazer coisas contrárias. Você não podia seguir ali o mesmo coisa. Cara, mas eu não tô... Juro pra você, cara. Como é que um cara com 9 anos tem essa consciência? Eu não queria saber de nada com 9 anos. Eu tô abismado, eu tô falando sério. Você pega uma criança de 9 anos hoje, lógico, a gente tá falando hoje, a molecada, querendo ou não é mais os 9 anos da minha idade. Não Sim. vou falar quantos anos eu tenho. Mentira, eu tenho 32. Né? Bota mais uns 10, hein? Ah, tá bom. Sou de 8-9, pai. Respeita, sou 8-9. Aqui é 8-9. Mas é uma outra juventude, uma outra criação. Mas, cara, você não... Beleza, tem 19 anos, mas não tá... A gente tá falando de 10 anos atrás. Cara, eu tô abismado, velho. Tô abismado, de Como verdade. que você acha que você teve esse amadurecimento, né? Tão cedo, digamos assim. O que você acha que levou a isso? Olha, é muito complicado. Eu, na verdade, desde pequeno, né? Desde criança, vamos colocar assim, né? Já, tipo, tinha isso comigo. Na verdade, fui criado muito no meio de mulheres, né? Muitas mulheres. E sempre tive mais esse contato. E com relação à responsabilidade, minha mãe sempre motivou muito isso, né? Essa questão de responsabilidade. Sempre me mostrou ser uma pessoa muito responsável, sempre tive ela como exemplo. E aí, eu acredito que o amadurecimento, ele já existia, mas ele se intensificou após a morte dela, né? Após o acidente que aconteceu, enfim, ela faleceu há 9 anos atrás. 9 anos atrás. E aí o que acontece? Eu tive que realmente falar, o amadurecimento tá batendo na minha porta e eu preciso amadurecer de uma vez por todas. Com um irmão de 5 para 6 anos, a minha irmã mais velha, mas já não estava mais com a gente em casa, já tinha a filha dela, o marido dela, enfim. E meu pai já de idade, então meu pai já tinha na época acho que 58, 59 anos. Então aquele momento foi o momento que eu realmente precisei amadurecer. Então, pra correr atrás das minhas coisas, pra fazer o que eu tinha que fazer. Então, claro, nunca me faltou o suporte, a ajuda de alguém ali, tanto da Jamile, enfim, de alguns familiares meus, pra estarem me auxiliando naquele momento, né? Mas, ao mesmo tempo, não tinha todo mundo 24 horas com você. Então, tem aquele momento que você tá sozinho e tem coisa que só mãe consegue preencher. Então, acho que foi um momento em que eu me voltei muito pra Deus e falar assim, olha, ele é o único que pode preencher o meu vazio, né? E se ele tá me chamando pra ter se a situação me chama, me pede esse amadurecimento, eu preciso amadurecer. Então, pra mim, hoje, parando pra pensar e ouvindo vocês falando isso, pra mim fica parecendo assim, nossa, mas pra mim foi normal, tipo, foi algo natural. Foi tão Não normal, assim, porque eu sei que normal não é, mas natural, tipo, foi algo que os processos as etapas da minha vida foram me levando a esse amadurecimento. E quando eu fui ver, eu não condizia com ninguém da minha idade.
E às vezes até hoje isso me choca É isso que eu ia bastante. falar. Até hoje não Até conte. hoje me choca bastante. Tô tentando. Por isso que eu falo, às vezes as pessoas falam, nossa, você tem 19 anos. Eu falo, gente, queria ter mais. Porque às vezes eu olho para as pessoas da minha época, assim, às vezes eu até me pego falando, nossa, essa geração de hoje. Mas eu sou a geração de hoje, assim, né? Eu não nasci há muito tempo atrás. Então, isso me levou a ser muito diferente. Acho que as experiências que vieram na minha vida me trouxeram a ser um pouco diferente aí de pessoas da mesma geração que eu. É muito interessante, né, que eu me pego falando em todo tipo de grupo. Pode ser uma pessoa mais velha, pode ser uma pessoa, uma criança, e eu consigo ter essas nuances. Às vezes nos grupos da igreja eu fico, Iago tá aqui, Iago tá lá, Iago tá aqui, Iago tá lá, porque ele tá conseguindo conversar com todo mundo, né? E aí, com pessoas da minha idade, às vezes eu vejo que a mentalidade tá muito lá embaixo. Eu fico, meu Deus do céu, vamos, gente, vocês conseguem. Tipo, bora. Bora que tem muita coisa para ser feita. Mas realmente essa questão de amadurecimento acho que veio por conta das experiências da vida. Acho que acabou sendo levado a isso aí. Que história, hein? Tem alguma coisa pra perguntar? Ou já... Não, Já vai. emenda Você aqui. quer ir? Pode ir. Bom, queria que você contasse um pouco, sei que é um assunto um pouco pesado, mas contasse um pouco do que foi essa ruptura aí, que foi quando você perdeu a sua mãe, como que aconteceu e daí pra frente, como que você levou? Então, com 9 para 10 anos de idade, né? Na época eu tinha 9, foi em maio de 2012. Então eu faço aniversário em junho, tinha 9 anos ainda. Era véspera, domingo seria o Dia das Mães, era sexta-feira, Nossa. pré-Dia das Mães, né? E eu tava em casa, eu lembro que foi meses antes, eu tinha 9 anos, né? Meses antes eu comecei a cantar nas terças-feiras na igreja, né? Era aquela época que tinha o grupo de terça. Hoje ainda tem, né? Porque tem gente que só consegue na terça-feira, tem gente que só consegue no domingo. E aí eu comecei a cantar só nos grupos de terça-feira. E minha mãe que me levava, chegava do trabalho cansada, tava nem aí, enfim, me levava. O Herbert também me buscava em casa para ir pro ensaio, depois ela me buscava, enfim. E aí toda aquela questão de dependência, né? Eu lembro que eu tava esperando ela porque a gente tava na campanha da Unção Dobrada de Elias, toda sexta-feira. Nossa, é dessa época? Dessa época. E eu tava esperando ela pra gente ir pro culto, né? Pra essa campanha, na verdade, era só oração. Como era só oração, era mais tarde. Se eu não me engano, era umas 9, 10 horas da noite que tava marcado. Então ela ia chegar, e a gente ia jantar, e depois a gente ia pra igreja. Enfim. E aí estava em casa, estava vendo como fazer lembrancinhas com o que eu tinha em casa pro Dia das Mães. E aí, de repente, eu ouço um barulho de sirene, de ambulância, né? Saindo, e enfim, pra mim tudo bem. Na verdade, vamos voltar um pouquinho, pra depois eu contar sobre essa parte. Eu liguei pra ela minutos antes, ela tava trazendo, ela era doméstica, né? Diarista. Então, a patroa dela tinha dado muita coisa pra ela. Então, ela tava cheia de sacola, né? Enfim. Povo rico querendo desapegar, né? E aí ela tava trazendo bastante coisa. E eu lembro de ter ligado pra ela. Falado, mãe, a gente vai te buscar no ponto, né? A gente vai te buscar no ponto. Ela, não precisa me buscar no ponto. Aí meu celular, era o celular do meu pai, acabou o crédito, eu desci. Passei pelo mesmo local do acidente. E fui carregar o celular. 15 minutos antes de acontecer. Subi de volta pra casa, liguei pra ela de novo. Mãe, a gente vai descer pra te buscar. Ela, não precisa descer pra me buscar. Aqui ia descer eu, meu pai e meu irmão mais novo. E aí ela falou, não precisa descer pra me buscar. Quando eu chegar na esquina de casa, eu ligo pra vocês descem, porque eu moro numa ladeira, né, enorme. Ela falou assim, quando eu chegar, vocês descem pra me ajudar. Quando eu chegar na ladeira, eu ligo pra vocês me ajudarem a subir as coisas. E aí, tudo bem, entrei, fui pesquisar minhas coisas. Aí foi quando eu ouvi o barulho de sirene descendo, enfim, pelo bairro, né? E aí, minha cunhada chegou pra mim, bateu na porta do quarto e falou assim, sua bem indelicada, aquela pessoa. Enfim, aí, vamos lá. Sua mãe sofreu um acidente. E aí, sem dó nem piedade. Nossa.
sua mãe sofreu um acidente. E aí eu fiquei assim, tipo, em choque, né? Deixei a janela do computador aberta, porque tava lá a questão da lembrancinha. E eu, meu Deus do céu, e aí eu não. Aquela questão de não cair a ficha, porque eu acabei de falar com a pessoa no telefone. Eu tô esperando ela, porque a gente vai pra igreja. E eu, pelo menos, sou uma pessoa que eu demoro muito, assim, pra. Tipo, eu tô numa situação nova, eu preciso absorver tudo aquilo ali pra eu conseguir realmente entender que eu tô ali. E aí, recebi essa notícia, eu falei assim, meu Deus, não pode ser, não pode ser, não pode ser. E aí minha cunhada falou, fica aqui com as crianças, que no caso era meu irmão e meu sobrinho, que eu vou descer lá pro hospital, porque seu pai já desceu, né? O OBS, o pronto-socorro é super perto da minha casa, 4 minutos andando. E aí ela desceu. Desceu e eu fiquei lá, eu fiquei, meu Deus, não é possível, e orando, e Deus, por favor, e a gente já começa aquele desespero, né, de clamar, sujo de fé de não sei da onde, né, e... Detalhe, tá, gente? Eu só quero te interromper uma coisa, tudo isso com 9 anos, tá? É Só 9 lembrar. anos, tá? Só isso. E aí ela voltou pra casa e falou assim, desce porque seu pai tá precisando de um chinelo. Aí eu falei, não, na verdade eu fiquei desesperado, eu quero descer, mas estou com as crianças, não posso descer, deixar as crianças sozinhas. E aí ela subiu, eu falei assim, não, deixa que eu desço agora, levo o chinelo pro meu pai, porque aí minha mãe ia ser transferida do pronto-socorro pro Hospital Geral de Itapecerica. E aí eu desci com o chinelo do meu pai, e aí quando eu desci, aquele montaréu de gente no pronto-socorro. E eu, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Isso é por conta da minha mãe? Porque tinha tanta gente naquele lugar que eu fiquei assim, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Não sei o que aconteceu. E aí quando eu chego, minha irmã mais velha tá totalmente debruçada no chão, se acabando de chorar. E vai embora, sai daqui, não fica aqui, vai embora. Cadê o Yuri? Cuida do Yuri, que é meu irmão mais novo. Cuida dele, vai ficar com ele, deixa que eu resolva essa situação. E se acabando de chorar. E as pessoas, Iago, vai pra casa, não sei o quê. E eu querendo ficar naquela situação, querendo fazer parte daquilo, mesmo sabendo sendo uma criança, que não ia conseguir ajudar em coisa nenhuma. E aí, enfim, fui pra casa. Deixei lá aquela situação toda. E aí, quando eu chego em casa, Boa noite. Eis que do nada. O que é isso? O que aconteceu aí? Meu Deus. Sei lá, a moça do Google aqui começou a falar aqui Siri? com a gente. Ah, é a meu Siri? Deus, Ô, deve Siri, ser. fica quieta. Nunca obedece quando chama, Siri, né? desligar. Quando precisa, não obedece. Ai, viu? Enfim. E aí cheguei em casa, né? Aquela situação toda, e de repente tô fazendo um Nescau, né? Pode falar Nescau? Pode. quiser, Se pode quiser patrocinar. patrocinar, nós estamos aqui. O arrobinha. Como diz um amigo aí da marca Paga Nós. Fui fazer achocolatado em pó Um chocolatado em pó daquele vermelhinho. daquela marca que todo mundo sabe. E aí, secando o copo, né, pra fazer. Eu lembro que meu irmão mais velho, né, pessoa por parte de pai, chegou em mim e falou assim, Iago, já passei por isso. A mãe dele também faleceu quase na mesma faixa etária, ele tinha 11 anos, né, quando ela faleceu. E aí ele chegou em mim e falou assim, já passei por isso, e sua mãe faleceu. E aí eu, tipo assim, não foi dessa forma, né, ele foi mais delicado, mas... Tá. Então, eu já ia falar ele assim, não do foi nada. tão indelicado. Mas, e aí, tipo, naquela hora eu me debrucei, comecei a chorar e não conseguia raciocinar de que como vai ser agora, né, e não aceitar aquela situação. E aí eu lembro que a gente tinha que transparecer que tava tudo bem por conta não que tava tudo bem, mas para não chocar uma criança mais nova que eu, que no caso era meu irmão. E ali eu acho que nasceu muito em mim esse senso de me preocupar com o outro, e aí é uma dificuldade que eu tenho hoje em mim, né, que é a questão de me preocupar muito com a situação do outro, e às vezes até mesmo negligenciar algumas coisas dentro de mim pra ajudar o outro. Então, e aí naquela situação, aí veio a situação do velório, né, a gente foi lá pro velório, a primeira e acho que uma das pouquíssimas vezes que eu vi meu pai chorando foi nessa situação, que ele chorou, não lembro de ter visto ele chorando no velório, mas eu vi ele em casa, assim, que ele foi lá fazer a questão de, não sei como funciona a documentação de quem morre, né, mas enfim, atestado de óbito, alguma coisa assim. E ele chegou e eu só vi ele chorando no canto da cama e eu falei, meu, isso tá acontecendo, é verdade, tipo, aconteceu.
E aí, na questão do velório, muita gente naquele lugar. Muita gente. Sua mãe era Deve ser bem conhecida. bem região. conhecida, muito querida. E eu ficava assim, gente, que tanta gente é essa aqui, pelo amor de Deus. E muita gente que eu nunca tinha visto na minha vida. E eu não sei nem como que ficou sabendo que minha mãe morreu. Porque naquela época não tinha nem WhatsApp. Como é que a gente ia... Jornal. Eu lembro. É, exatamente. Eu fiquei sabendo do acidente da mãe dele pelo jornal. Teve... Eu vi passando no jornal e eu não sabia que era a mãe dele na época. Uhum. E aí, quando eu não lembro onde eu tava, eu vi no jornal e um acidente em Itapecerica e tudo mais. E quando eu cheguei em casa, eu fiquei sabendo que era ela. E aí, falando do acidente, né, também que eu esqueci de falar, o carro foi de um vizinho nosso, ele tava dirigindo, era um vizinho nosso, e ele desceu da minha rua. Então, tipo, minha mãe desceu, é tipo uma rotatória que tem, que é o BS ali, ela desceu, atravessou a rua e o carro foi em direção a ela, diretamente. Então, foi a ela e a um senhor, pegou ela e o senhor que tava junto com ela. E aí, na hora, tipo, disseram que, né, ela aguentou poucas horas, porque o acidente foi por volta das 7, 8 horas, o atestado de óbito tá 9h30, mais ou menos, antes das 10 ela já tinha falecido. Então, ela foi socorrida, o tempo de ser socorrida foi o tempo que ela faleceu. E aí, tipo, ela foi atropelada exatamente no lugar que eu passei 15 minutos antes. E aí, uma das coisas que eu lembro de ter ficado pensando é por que eu não fui junto, né, por que não aconteceu, por que ela não deixou eu descer eu, meu pai, ela e meu irmão, porque seríamos nós 4, né, tipo, seria mais simples a situação, e a gente chega a indagar isso, né, mas por várias situações anteriores, né, tipo, um mês antes a gente tinha viajado pra Bahia, ela tinha visto todos os familiares dela. Na terça-feira, foi um culto que ela se entregou totalmente pra Deus e que foi lindo a gente ver isso, minha irmã Jamile lembra. Então, tudo assim, o ambiente já estava... Na semana ela falou que tinha sonhado com a minha avó, que já tinha falecido, chamando ela. Então, tipo, Nossa. tudo assim, já como se ela soubesse. Entendi. E a gente ali realmente que ficou com o baque da situação. Mas foi assim, foi muito difícil de cair a ficha. Não, e aí... Desculpa, Gabo, Exatamente. desculpa. Não tem como você Não falar tem pra mim que como, foi né? difícil, cara. Porque isso com 9 anos, desculpa, cara. O cara foi ferrado. Ele teve uma costa larga que eu não teria. Tô sendo bem sincero. Eu passei Sim. por uma situação recente agora que pra mim caiu meu teto. Então, cara, desculpa. Não tem como você falar pra mim, não foi difícil. Digo, foi difícil, mas ele não foi duradouro. Você soube administrar isso numa forma surreal. Deus te deu não sei nem falar a palavra, cara. De verdade. Que muita gente não ia conseguir Não ia, não. Pô, o segurar, cara né? tem 9 anos, velho. 9 Exatamente. anos. Como é que o cara... Não. Aí o cara... A primeira coisa que você indagar. Você indaga Deus, você indaga tudo. Em nenhum momento ele falou isso. Lógico, você tem os seus momentos de você conversar e tudo mais. Isso é normal, mas em nenhum momento ele deixa... Você pode ver que em nenhum momento ele fala disso. Não, eu saí da igreja, eu fiz isso. Não, a vida do cara é dentro da igreja. A primeira coisa que... Quando a gente perde... E aí eu vou te dizer uma coisa. Quando a gente perde alguma coisa, a primeira coisa que a gente fala. Perdi o emprego. O que a gente faz? Culpa Deus. Ô, você não olha por mim? Exatamente. O cara perdeu a mãe, o cara com 9 anos tinha que segurar porque tinha um moleque mais novo. Pô, que isso? Eu vou embora. Tchau, obrigado. Acabou o programa, Cara, tchau, gente. obrigado, Até a velho. próxima. Tchau, obrigado. Justamente, isso foi tão pesado pra mim que eu lembro que no dia do velório eu não consegui dormir. Eu não dormi. Não lembro de ter chorado tanto também, assim, de ter chorado muito. Mas lembro que eu fiquei numa situação assim, claro, as pessoas me acolhendo, teve muita gente que me acolheu, eu sou muito grato a Deus pelas pessoas, assim, por mínimo que foi abraçar, né, consolar, mensagens que mandaram, enfim. Mas pensa, minha irmã totalmente desoladíssima, chorando, desmaiando, passando mal. Ela não tinha condições de viver aquela situação. E eu me peguei como, eu tenho que, não que tenho que estar bem, mas foi meio que automático, inconsciente, assim, dizendo, você precisa estar ali para dar um suporte. E aí eu não conseguia nem, tipo, viver de fato aquela situação ali, tipo, do meu sofrimento. Então, mas foi algo, assim, muito, muito, muito difícil de cair a ficha. Eu lembro que foi muito difícil, assim, de
realmente entender que a minha mãe não ia voltar. Tipo, que eu tinha que sobreviver, né? A gente já sobrevive, né? A gente sobrevive. A gente tem situações na nossa vida que a gente precisa sobreviver. Sobreviver sem ela. E aí, pra mim, foi acho que a situação mais marcante da minha vida. Eu acho que nunca vai existir uma outra diferente que se compare a isso, porque é uma perda muito grande, mas que eu pude muito me voltar pra Deus nessa época. Eu digo que se não fosse Deus, eu não sei onde eu estaria. Porque são muitos relatos, como você falou, de pessoas que viveram essa situação e elas não aguentaram. Sim. Tipo, saíram, se revoltaram, viraram ateias, enfim. Mas eu consigo, no fundo, ainda enxergar um propósito, assim, sabe? Que existe um tempo que Deus, ele recolhe, sim, aqueles que ele acha que tá no momento certo. E foi uma coisa até que eu ministrei no Analândia, esses dias estava lá na nossa igreja do Analândia, eu falei que é muito fácil, né, a gente viver o propósito de Deus, viver a vontade de Deus quando a gente ganha algo. Difícil é quando a gente perde, quando a vontade de Deus é nos fazer perder algo. Talvez não a vontade, mas a permissão de Deus faça com que nós percamos algo. E aí a situação que eu dei foi a de Maria. Maria ganhou Jesus, a graça de ter concebido Jesus. Mas naquele momento em que ela foi chamada para ser a mãe de Jesus, ninguém tinha avisado que o filho dela ia morrer numa cruz. Exato. Ninguém tinha Ia passar avisado por para tudo ela. aquilo. Ela aceitou a vontade de Deus de ser a mãe de Jesus. Mas a mãe de Jesus, imagina a mãe de Jesus vendo o filho dela ser crucificado naquela cruz. Sem ter feito Sofrendo nada. daquele jeito, sem poder fazer nada pelo filho. Então, aceitar a vontade de Deus é você entender que às vezes vão ter perdas. Mas são perdas que vão te levar a um propósito. E talvez, às vezes, até para te fazer entender que o maior presente que você pode ter é a presença dele na sua vida. Acabou. E aí, com tudo isso, aí você vai ir a cooperador, assume o grupo de liderança, o grupo de louvor da igreja, né? E aí, vamos lá, quero que você continue sua história. Eita, vamos lá. E aí, pegando a liderança do louvor, né? Foi quando eu realmente, né, me descobri ali, realmente, de me desenvolver na igreja. E aí, buscando isso, poucos, acho que 1 ano depois da minha liderança foi quando eu já virei diácono. Não demorou muito tempo. E aí comecei o trabalho com o Ministério de Louvor. E aí comecei a me envolver ali um pezinho na dança, participei de teatro ministerial, fui ajudando ali e aqui. E aí, automaticamente, os processos foram levando a mais responsabilidades. Né? Hoje eu sou líder sozinho do Ministério de Louvor local, né? do Jacira. Sou líder junto com com a Tainá, do Ministério de Dança local do Jacira também. E sou líder ministerial de teatro. E aí, né, a gente pouca não coisa, faz né? pouca coisa. Tá. Ele só esqueceu de falar que, fora isso, ele tem uma vida social, tá? Trabalho, E já tá até Ele só não uma colocou pauta tudo aqui. isso. tem uma namorada, Ih, vive um senão relacionamento. esse assunto não pode falar aqui. Não pode falar? Não pode. Não pode. Beijo, meu Você amor, tem beijo. quantos anos? 19. 19 anos? Vixe. Você namora há quantos Lá vem anos? ele, Jesus. Namoro há 2 anos e hoje tá fazendo 7 meses. 2 anos e 7 meses. Ó, posso te pedir uma Beijo, gentileza? Coloca a mão sobre o amigo ali. Eu vou cutucar! Olha. Pastora Neia, eu Ai, vou cutucar, Jesus. eu vou fazer o papel, vou aqui, ó. Vamos chegar na comemoração de 1000 programas e o Lucas ainda vai estar falando sobre Não. o fato Não, de ser até lá, solteiro. pelo amor de Deus, né? Vai aparecer. Sil, pelo amor de Deus, tem que aparecer alguém, Sil. Jesus Ó, me ajuda. Ó, eu vou falar. Esse não é o Sil que eu conheci. Vou deixar isso no Deixa ar. no ar, deixa Vou no ar. deixar no ar. bem no Deixa ar, deixa lá em cima. Esse não é o Sil que eu conheci. Só isso que eu vou falar. Tá vendo? Pessoas mudam. Glória a Deus, glória a Deus. Meu Deus. Não, tá bom, as pessoas mudam, mas também não casar, não arrumar nada. Meu Deus do céu, 32 já, pai.
30 aqui, 32. Não, 32 Eu tenho 30. Enfim. Mas já que você entrou nesse assunto, Eita, né? E bora. é que na verdade esse é um assunto bem delicado aqui. No nosso... São dois assuntos. Que você já não viu pode no foi. falar. São duas coisas que você não São pode dois assuntos falar que a aqui. gente pode falar. Relacionamento, questão de namoro, né? Casamento, essas coisas. E sobrepeso. Sobrepeso? São dois assuntos que Não, a gente você não viu no fala. começo aqui como é que a gente tava, né? Quem vai sentar lá, quem vai sentar aqui, vai esconder aqui. Ai, meu Porque a Deus. mesa nem esconde a gordura aqui, gente. O negócio, eu fico bem direto pra câmera. Tá difícil o negócio, tá difícil. Mas enfim, fale sobre o seu namoro. Eita, Né? Já que é Deus. pra, né, pra Lá rasgar vem- o verbo Senta que lá aqui. vem história. Não, antes do namoro, vamos falar um É. pouquinho da vida. Antes de chegar no namoro. Quando você começa a trabalhar? Porque aí depois a gente entra no namoro, né? É, né? É, porque ele começa, creio eu que ele começa a trabalhar, depois ele namora, correto? Isso. Então vamos lá. Essa deveria ser a ordem, tá, jovens? Essa deveria ser a ordem. É, mais ou menos, né? Mas vamos lá. Vamos lá. Eu começo a trabalhar com 14 anos. 14 anos, 13 para 14 anos, eu começo na escola da minha prima com panfletagem, fazendo panfletagem do colégio, né? Colégio particular. E aí começo ali fazendo essa questão de panfletagem. Depois de um tempo, começo a ter mais necessidade de ajuda na secretaria, né, do colégio. Começo ali ajudando. Depois de... Junto com a minha irmã, no caso, né? Minha irmã era secretária e eu era o ajudante dela, né? Auxiliava ali na escola também. Aí por lá passei na questão de... Já trabalhei na cantina da escola, já trabalhei no transporte escolar da escola, na secretaria. E aí fiquei... Depois minha irmã saiu, né? Deixou de ser secretária. E eu acabei sendo o secretário, né? Real oficial lá da unidade. E aí fiquei nesse cargo, acredito que por uns 2 anos. Acho que quando eu tinha 16 ou 15 para 16 anos, acabei sendo secretário. E aí fiquei até junho desse ano. Eu tava ainda nesse mesmo emprego aí lá dos meus 13, 14 anos. E aí foi quando eu consegui uma oportunidade agora na minha área, faço psicologia. E aí agora eu consegui um estágio. E agora eu tô trabalhando numa ONG, a Rede Cidadã. Lá ajudo, né, faço parte da rede inclusiva, então a gente trabalha com vagas de aprendizagem para jovens com deficiência, LGBTQIA+, negros, né, os grupos minorizados pela sociedade. Então a gente acaba trabalhando essas vagas, e aí tô aí num novo desafio, né, e aí a gente vê que a questão não tá só na igreja, tipo, não foi, quando eu entrei na escola, claro, começou uma coisa, né, ali mais embaixo, mas quando eu peguei a responsabilidade de secretário, era não só o secretário, né? Mas tinha que estar ali envolvido em tudo. Então, para conciliar, era bastante coisa. Continua sendo bastante coisa, né? Não parei de trabalhar. Tá bom, mas como é que é pra você decidir ser um psicólogo? Eita. Olha, sempre fui apaixonado por música, por arte, e, né? Foi o que eu imaginei. Eu ainda tô tinha- fazendo música. Sim, tinha muita vontade de cursar, mas a gente sabe que nosso país, né, não investe nisso, e aí fica um pouco complicado de você querer viver disso, né? E... Já aproveitando, pra quem não ouviu ou assistiu o nosso bate-papo com o Anderson, ele fala muito sobre isso, da questão da dificuldade de se trabalhar com a música, né? Então, se você que não ouviu, terminando esse, você ouviu outro. Isso aí. Então, eu fiquei ali na dúvida, né? Gostei muito de psicologia, assim, de início, pelo fato da mente humana. Acho que não é entender, mas de fato estudar, né? Porque acho que entender é muito... Fica uma coisa muito objetiva. E quando você entra no campo da psicologia, você consegue entender que é tudo muito subjetivo. A mente do Silvinho é uma coisa, a sua mente vai ser outra, a minha vai ser outra coisa. Então, pra entender a mente de todo mundo é Você muito pode trabalho. ter certeza disso, cara, porque sua mente é normal. É mutante, né? É o que eu falo. As pessoas acham que não existem X-Men. Ah! Existe, tá? Existe. Cara, não Eu tenho tô... certeza. Não tô aqui colocando o cara lá em cima. Eu, Lucas, não aguentaria 10% do que o cara passou. Com 9 anos, eu tenho 32 e não aguentaria. Imagina com 9. Tô fora, meu amigo. Vamos lá. Então, acho que essa decisão de psicologia veio muito desse fator, né? E o fator também de poder voltar para algo relacionado à igreja. Então, tipo, a psicologia, claro, ainda mais por
claro, tem essas discussões, né? Religião e psicologia, tem esses impasses e tudo mais. Mas, Engasguei. Eu tô aqui segurando isso. A pessoa começa a morrer aqui. Engasgou com a água. Cara. Acontece. É difícil, você é bulinado em tudo que é lugar aqui, cara. É difícil. Não pode nem engasgar. Não pode nem engasgar. Eu cortei o raciocínio dele, tá? Então, tem aquela discussão, né, de religião e psicologia, né? Psicologia é uma ciência da mente. Mas eu ainda acho que tem muita coisa na psicologia que a gente consegue utilizar dentro da igreja. E é algo que tá me apaixonando. Agora eu tô no 4º semestre e tô fazendo psicologia social. E tem me chamado muita atenção, assim, porque tem muita coisa que dá pra voltar pra igreja, pra trabalhar futuramente. E como voluntário, fazer um trabalho voluntário. Quem é o administrador aí da Associação A Casa do Pai? Já entra em contato. Aí já vem mais uma responsabilidade, já. Pode sair do seu emprego, você entendeu? Então, a psicologia me fez brilhar os olhos nesse sentido. E aí eu tenho cada dia só me apaixonado cada vez mais. Mas a música, a arte ainda é algo que me chama muito, muito assim, muito mesmo. E uma coisa assim, que se Deus falar, vai, eu falo, tá bom, Deus, seu filho tá pronto. É isso, É interessante porque a gente ouve muito, né, o pessoal falar que mudou de profissão porque recebeu um chamado de Deus. E eu sempre lembro da Aline Barros. Se eu não me engano, foi a arquitetura que ela fez. Eu não lembro qual foi a graduação que ela fez. Sei que ela se formou e ela ia dar andamento. E Deus falou, sai, cala a boca, vem pra cá. Cala a boca não, começa a fazer alguma coisa. Começa a cantar. E aí ela mudou completamente de rumo e hoje né, todo mundo sabe quem é a Aline Barros. Exatamente. Quem sabe daqui Que a vai pouco, né? vir aqui, pode ter Vai, certeza. eu liguei pra ela essa semana. Ai. Então foi mais essa questão, assim, acho que dá pra ligar com o que eu faço na igreja. Enfim, tenho gostado bastante, assim. Claro que, como o Silvinho falou, né, pode correr o risco aí. Mas a gente sempre usa, né? Principalmente psicologia. Sim. A Associação da Casa do Pai tá aberta pra isso. Se quiser ir lá fazer voluntariado. Você também, que tá aí ouvindo, assistindo e quiser se voluntariar na Associação da Casa do Pai, me chama aí no Instagram. Mas já aproveitando, falando de psicologia, porque você ia entrar através disso, o WeSing. Você participou de um campeonato, de um concurso chamado WeSing, que foi feito pela Igreja Elim, com a Associação A Casa do Pai e uma universidade. O que foi o WeSing? Como foi essa experiência? Gente, foi outro marco, assim, na minha vida que foi incrível, assim. Muito Deus, muito Deus. Porque fiquei sabendo do festival, me inscrevi e tal, o Silvinho sabe, né? Falei assim, Silvinho, pelo amor de Deus, tem gente que canta muito melhor que eu, vou nada, tipo... Fiz aulas de canto muito pausadamente, assim, tem gente muito profissional, né? Tem gente que vive disso, tem gente que busca muito essa questão da música. E aí me inscrevi, falei, tá, vamos lá. Aí participei, passei na audição, lembro que fui pra semifinal. Cheguei na semifinal, não passei. E aí eu fiquei, não, tudo bem. Realmente tem gente que canta melhor que eu. Essas pessoas que passaram realmente merecem estar lá, né? Enfim, beleza. Tô eu indo pra igreja, cheguei na igreja. Aí a Nilce vira pra mim e fala assim, o Silvinho tá querendo falar com você. Eu falei, o Silvinho nunca me liga. Vai me ligar pra quê? O Silvinho nem gosta de falar no telefone. Não mesmo. Por isso que eu falei pra me chamar no Instagram. Tá me ligando pra quê, pelo amor de Deus? Aí atendi. Tinha até, tipo assim, tinha passado acho que 2 semanas da semifinal, mais ou menos. Sim. E aí Silvinho me ligou. Atendi, aí eu falei, oi, Silvinho, não sei o quê. Aí ele, então, tá sentado? Aí eu falei, tô sentado. Aí ele falou assim, então, você tá na final do WeSing. Aí eu falei assim, oi? Aí ele, não, é que tal candidato acabou desistindo, porque vai ter um evento no dia, não sei o quê. E aí a gente voltou com os jurados e perguntou pra eles qual dos que não passaram que eles queriam colocar na final. Eles escolheram você. Eu falei, não me escolheram, não. Silvio, pelo amor de Deus, você tem certeza que você voltou e você falou todo mundo que não passou pra eles? Porque, gente, tinha, no meio disso, tinha minha irmã canta muito. E aí eu fiquei assim, não é possível, e não é possível que eles tenham me escolhido. Aí ele falou, se prepara. E aí eu falei,
tá, né? Vou correr, porque já tá chegando a semifinal. Comecei a ensaiar. E aí, a música que eu escolhi foi uma música do Tom Carf. E aí eu falei, nunca tinha cantado. E detalhe, pra final, tinha que gravar um vídeo. Isso. O vídeo que tivesse, os vídeos que tivesse maior número de votação ajudava na pontuação final. Então ele ainda ia ter que gravar o vídeo, postar esse vídeo pra ele começar a ter essa Prejudicado. Mas vocês falaram que... Mas o que é esse? Qual que era O o nome? Ising. O que é o Ising? O Ising foi um concurso de música feito pelo Ministério Elim com a Associação A Casa do Pai e uma universidade, onde a gente abriu inscrições para cantores cristãos, né, para eles pudessem ter oportunidade de seguir carreira, se tivesse esse interesse de conhecer algo mais. E tinham 3 premiações. Tudo bem que uma ainda está Em andamento. em andamento, mas acho que o terceiro lugar ganhava um celular. Isso, o terceiro lugar ganhava um celular. E a 50% de bolsa nessa faculdade. Isso. Segundo lugar, ganhava a gravação de um single e 50% de bolsa. Isso. E em primeiro lugar, ganhava 100% de bolsa na faculdade, gravação de 2 singles e o Ising Tour, que era uma agenda para cantar em todas as nossas igrejas, em eventos específicos, em um ano. Então, já saía com uma agenda aí cheia. Inclusive, Suzana, vamos marcar para você vir, que foi quem ganhou em primeiro lugar, que também virou parceiraça nossa após o Ising. Tá. E aí, fui pra final. Cheguei lá, aquele montaréu de gente, que eu não sei de onde saiu tanta gente pra torcer por mim. Eu falei assim, não é possível que isso aqui tá tudo cheio, não. E era muita gente. Eu não imaginava, né? Eu cheguei antes, né, de todo mundo pra me arrumar, enfim, pra me preparar. Eu falei assim, gente, não vai ter tanta gente assim. Tipo, nem muita gente tinha confirmado pra mim que iria. Enfim. E aí eu lembro que eu tava lá no fundo, aí o João Éder foi fazer umas técnicas com a gente de relaxamento pra gente não ficar tão nervoso, né? Porque eu tava muito nervoso. Não, quem organizou esse Ising fez um negócio perfeito, né? Contratou até a galera pra fazer relaxamento. Você viu? Eu não vou falar quem foi. Eu me recuso. Você sabe por quê? Você sabe por quê? Pergunta se esse cara colocou tudo no papel. Eu não vou nem falar nada. Né? Mas tá bom, vida que segue, a gente aprende. Não, mas assim, eu não participei, mas ouvi falar muito bem do Ising, então parabéns. Parabéns pra quem organizou. Parabéns pra quem organizou. Beijo pra mim. Mas aprenda, tá? Coloca no papel da próxima vez. E aí, enfim, chegou lá na final e aí após essa técnica de relaxamento, eu tava muito nervoso, e aí eu relaxei num estado que eu não consigo, eu não acreditava que aquilo tava acontecendo. Eu lembro que eu ia cantar ao vivo, só teclado e voz, teclado não, piano, né, foi piano que acabou tocando, piano e voz, uma música que eu não tinha costume de cantar na igreja. E a gente que canta na igreja, a gente tem costume de cantar com a banda completa, com back, enfim. É uma música difícil, né? Exatamente, a gente tem costume de cantar uma música que tem um solo, no back entre todo mundo, beleza, tranquilo. E eu lá cantando a música sozinho, uma música difícil, uma música numa região que é alta. E aí eu falei, não, beleza, bora. E aí abriu as cortinas, eu lembro de não acreditar que aquilo estava acontecendo. Eu olhava pra plateia, eu não conseguia mensurar a quantidade de pessoas que tinham ali. Eu lembro que antes de eu entrar, os apresentadores perguntavam, quem vai ser o próximo? E a torcida, Iago! E eu, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, gente. E eu lembro que os apresentadores, eu fui o penúltimo a me apresentar. E todas as vezes que perguntavam, era Iago! E eu, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, gente. O que tá acontecendo aí fora? E aquele sentimento... Claro, teve a técnica de relaxamento que me ajudou bastante. Mas aquele sentimento de pressão, assim, você tem que fazer bonito. Você tem que fazer valer a pena cada pessoa que veio no dia gente, do evento, foi acredita? muito incrível. Sério? E aí, quando abriu a cortina,
E aí eu comecei a cantar. E aí eu cantei a primeira frase e começou. E eu não conseguia mais entender o que tava acontecendo. Eu lembro que eu só abri a boca. O que eu ensaiei de técnica, de frase que eu tinha que fazer, de acompanhamento, foi por água abaixo. Eu simplesmente abri minha boca e cantei. E não acreditava que aquilo estava acontecendo. E aí depois, quando... Enfim, né? Aconteceu, gritou aquela gritaria toda. E aí uma das juradas, né, parou, fez profetizou lá sobre a minha vida. Foi incrível, assim. Eu lembro que eu tava tão em êxtase que eu não conseguia me emocionar. Tipo, eu não conseguia chorar. Tipo, eu tava tão em outro universo, assim, em outra atmosfera que eu não conseguia, tipo, demonstrar alguma coisa. Eu só tava, assim, tipo, vidrado naquele momento. Uma sensação incrível. E aí eu fiquei, meu Deus, a pessoa que foi... Tipo, eu não passei na semifinal pra estar aqui na final e hoje tô aqui. E aí eu lembro que chegou na final, aí os apresentadores falaram primeiro quem ficou com o terceiro lugar, foi a Nicole Nunes, ficou super feliz e tal. E aí chegou o segundo quando... Falou o primeiro, eu acho, né? Não. Aí primeiro foi. Acho que falou o terceiro e depois o primeiro. Acho Não. que foi isso. Porque aí... Foi? Não lembro. Enfim, não lembro. Pior que eu se vir lembrar junto, vai dar. Dois Que não tem memória pra lembrar fica complicado. Busca aí, vai. Mas eu sei que quando time falaram, pra eu não vocês. acreditei. Eu não acreditei que tinha sido eu. Eu fiquei assim... tipo, meu Deus, não é possível. Não é possível que isso aconteceu. E saí de lá, assim, em êxtase, sem entender. E no final, muita gente me abraçando, me dando parabéns. Eu não lembro com quem eu falei. Minha namorada Giovana até hoje é chateada comigo, porque ela, na época a gente não era namorada ainda, mas ela era minha melhor amiga. E... Olha lá. Melhor amiga. Tá, mas melhor amiga só pra ela ou só pra você? Como assim? Na época, quem Ah, tá. gostava de quem? Então, né? Eu já vou emendar um assunto no outro. Então, naquela época, eu tava mais bem resolvido, assim, tipo, com essa questão de sentimento de gostar dela. Acho que ela tava mais apaixonadinha. Tá, mas você ficou então em segundo lugar. Em segundo lugar. Pô, legal, cara. Segundo lugar e, assim, não acreditei. Foi uma coisa muito marcante na minha vida, porque eu acho que ali foi quando eu me dei conta que o talento que Deus me deu é algo assim, tipo, realmente não é algo pequeno, sabe? Tipo, é uma coisa que Ele quer me usar através daquilo. E as pessoas não chegaram em mim no final falando assim, Iago, você cantou bonito, tipo, sua apresentação foi ótima, foi impecável. Não. As pessoas chegaram falando assim, eu vi, tipo, você adorando, eu vi, tipo, você entregando aquilo a Deus e é isso que chama a atenção em você. Então, pra mim, tipo assim, foi uma sensação de missão cumprida, porque pessoas foram tocadas. Eu sei, teve uma moça que chegou em mim no final do evento e falou assim, eu tava com meu marido não é cristão. Ele se arrepiou dos pés à cabeça com você cantando, e só com você cantando. Deixa eu só fazer uma pergunta, você tá no YouTube? Isso tá. Tá. Né? Tá. Tanto que, não sei se tá no YouTube ou só no Instagram. Tá no meu Instagram. No meu Instagram tem Pesquisa lá, viu? o vídeo de eu cantando no Pesquisa, dia. até porque o cantor da música que ele, né, fez a apresentação, também teve acesso. Se manifestou. Tom Carf se manifestou sobre o vídeo. Comentou de tão bom meu vídeo. que ficou a apresentação do Iago. Foi, assim, Então, uma coisa procure. surreal, assim mesmo. Ali eu consegui entender que Deus me chamou e o meu ministério tá relacionado à arte, tá ali dentro da música e o que ele entregou nas minhas mãos não é algo pequeno. A gente ainda tem essa questão, né, de falar, outra pessoa canta melhor que eu, mas de se minorizar, sabe, de se colocar pra baixo. Eu tinha muito isso na época, tipo assim, de sentido de, tem muita gente que canta melhor que eu. Mas dentro ali eu vi que não é só a voz que conta. Não é só isso que é levado em consideração. Tem muita coisa por trás disso. Ter só voz não vai te levar aos lugares altos que o Senhor quer te levar. Tá. E como é isso pra você transformar? Vamos entrar na questão da namorada e depois a gente volta um pouquinho, vai. Vai lá, senhor. Você que tinha perguntado. Não, eu só ia perguntar como que é o relacionamento, porque eu ia citar este fato da questão da amizade, começou com a amizade, e o como é o relacionamento cristão. Que é uma dúvida que tem para muitos jovens.
É algo que a gente luta muito na igreja para fazer os jovens entender Eu não isso. sei o que é isso. Essa responsabilidade, justamente. Justamente porque tem alguns jovens que não sabem o que é ter um relacionamento cristão. Gente, eu tenho que admitir. Eu dei trabalho pra esse cara. Eu dei trabalho pro pastor Meu Silvio. Deus. Nossa! Olha, um dia a gente vai conversar. Um dia ele será entrevistado? Sim, um dia ele será entrevistado, um dia o John será entrevistado, eu não preciso não. Ah, Só torça pra eu não estar aqui. Meu Deus. meu Deus. Deu até medo. Só torça. E aí, vamos lá, né? Vamos falar do relacionamento. Você quer saber lá do início? Não, Você pode já ser sabe. uma Não, família mas de- eu vou, Não, vou mas eu não contar. sei. Olha lá, ó, Eu pronto. não sei. E quem tá lá também Também provavelmente não sabe, né? que, Tá bom. que esse negócio. Você quer saber de. Não, quero detalhes, assim, ó. Nos mínimos detalhes. Então, bora lá. 2016. É isso? 2016. 2016? Não. 2015. Ó, só vou te dar um conselho. Cuidado com as Cuidado datas. com as datas, né? Fala Enfim, assim, ó, em determinado "Ah, Há um ano. tempo atrás. Se Há um você tempo apanha, atrás, se exatamente. você Há algum apanha. tempo atrás. Um tempo atrás, vamos lá. Primeira vez que eu vi ela, ela já tinha me visto um ano antes, né? Primeira vez que eu vi ela, Mas foi na Viela? não, que eu a vi. É, chato. Eu não tinha entendido. Eu Besta. brinco muito com o Caio sobre essas coisas. A primeira vez que eu a vi, avistei aquela pessoa, Ai. é loira, branca, linda, maravilhosa. E aí, tipo, eu olhei e falei assim, não, essa menina, ela deve ser de outro lugar. Ela não é de São Paulo, nunca vi ela aqui, né? Ela não deve ser de São Paulo, né? Nas nossas igrejas de São Paulo. A gente tem igreja em Londrina, né? Deve ser do Sul. Enfim, e aí só ficou por isso mesmo, né? Eu falei assim, ela deve ser de algum lugar. Isso foi em 2015, agora eu lembrei. 2016 foi quando a gente começou realmente a conversar. Foi a primeira convenção que eu cantei. E a primeira convenção, porque a gente sabe que a convenção é um evento ministerial que a gente tem Sim. no nosso ministério, que reúne todas as igrejas. E aí foi a primeira convenção que eu cantei e a primeira convenção que ela dançou. Então a gente começou a ter muito contato por conta dos ensaios. E foi quando a gente começou a conversar. E a conversa vai, a conversa vem, enfim. E aí começamos, né, a se paquerar, mais eu, né? Enfim, paquerando ela, e enfim, nisso. Aí não deu certo. Não deu certo, a gente colocou um monte de empecilho na frente, distância, não sei o quê, porque, pra quem não sabe, ela mora na Zona Leste, ela é na nossa igreja do Jardim das Oliveiras, não sei se você conhece. Conheço. Ela é lá do extremo leste e eu sou do extremo sul, eu sou do Jacira. Eu moro no Jacira, ela mora lá no Jardim das Bem Oliveiras. perto. Não, ele não vou corrigir aqui. Ele fala que ele mora no Jaciro, mas ele já mora com um pé em Itapecerica. Exatamente. É um pé de Itapecerica, ele atravessou a rua de É Itapecerica. interior. Exatamente. E quanto tempo é de viagem da... 3 horas. Ele nem fala que é o tempo, né, é o tempo de viagem mesmo. tem que falar é assim, uma de viagem. viagem pra ver. 3 a horas namorada. de transporte público. É um ônibus, um metrô, 2 metrôs, um trem e um ônibus de novo. Não, mas se tanto de transporte público como transporte de carro, não vai ficar. Não vai fazer muita diferença, Não dá não. 3 horas do mesmo jeito. Exatamente. Às vezes o metrô sai mais rápido que o Olha, ônibus. Ou que o olha. carro. E aí a gente tentou, não deu certo. 2017 eu lembro que aconteceu uma situação e a gente... Na verdade, 2017 para 2018 a gente parou de se falar por conta de uma outra pessoa que se intrometeu no meio, enfim. O erro da minha vida. Enfim, brincadeira. Mas, Silvio... Uma outra pessoa se intrometeu, enfim. E aí acabou abalando não só, né, a situação do... Tá, mas você também deixou ela se intrometer, né? Não, ninguém se intromete É. sem... Não exatamente, É. vai. Mais ou menos, vai. Mais Vamos ou lá. menos. E aí acabou acontecendo de abalar a nossa amizade. Eu fiquei um tempo sem falar com a Giovana, né, no caso. E aí eu lembro que a gente voltou a se falar em 2018. E aí foi quando a gente realmente começou a ser muito amigo. Tipo, de contar tudo um pro outro, enfim, e ser amigo de verdade. Começamos nessa amizade. E aí tentamos de novo. Lembro que no Congresso de Jovens de 2018, a gente ainda tentou de alguma forma, sei lá, começar a namorar. Ela começou a demonstrar, enfim. E aí não deu certo também. A gente colocou um monte de empecilho na frente, enfim. E a gente ficava naquela, meu Deus,
Tipo, Ah, aí chegou o final de 2018. Não, tá superficial esse negócio aí, né? Ah, a gente colocou uma... Eu quero saber que empecilho é Quais esse. são- Eu já tinha Distância. colocado a distância em primeiro lugar. Distância. Ah. Distância era um impeditivo, assim, muito grande. Tá. A questão de... a gente não... ela dizia muito que... Ixi, meu Deus, você vai me complicar. Fala Não tudo. vou, agora Ó, começou. Este bate-papo aqui não é só pra Não há falar papo historinhas das bonitas, línguas. não. Tá. Lembra quando você perguntou qual que era o assunto que eu falei não posso explanar Que muito? absurdo, É isso. Silvinho, absurdo. É a hora do vamos ver, entendeu? Não, ela dizia muito que quando chegava, claro, chegava esses picos de não querer, ela dizia que não era o que ela queria no momento. Enfim, eu respeitava, né, quando ela dizia. E aí, na última conversa séria que a gente teve, eu falei assim, um dia você vai se abrir pro amor. Olha. Nossa. Quando você dia... tinha? Eu não lembro. 2018 eu tinha 16 anos. 16 16, anos. olha. 16 anos. Enfim. Moleque é ligeiro. Um dia. Papo tinha. Vai, Lábia tinha. Um Vai. dia você vai se abrir pro amor e eu pretendo pelo menos estar por perto pra ver você se permitindo amar alguém. E. Vou anotar isso aqui. Quem vê, pensa. E aí, enfim, aí falei isso pra ela. Isso foi a última conversa séria que a gente teve e tal. E, enfim, ela começou a gostar de um outro menino. Eu comecei também a me interessar por uma outra menina. Isso no final de 2018 pro início de 2019. E aí foi quando aconteceu o e-sing. E aí no e-sing, ela teve dessa situação de que ela falou que eu não abracei ela do jeito que eu abracei as outras pessoas. E aí eu comecei assim, pera lá, o que tá acontecendo? A gente acabou de ter uma conversa há meses atrás falando que vamos cada um seguir sua vida. A gente vai continuar sendo melhor amigo, cada um faz o que bem entender. Enfim. E aí ela falou, não, porque aí deu tipo um pico de ciúmes, né? E aí eu lembro que depois no primeiro evento de jovens, ela começou a se aproximar mais de mim e tal. Sei que chegou em fevereiro, na verdade passou fevereiro, ela muito estranha comigo, tipo, no sentido assim de ficar afastada e eu não entendendo. Porque aí foi quando eu comecei a conversar mais com a outra menina e aí eu passava isso pra ela. Por quê? Porque a pessoa é minha melhor amiga. Eu vou contar, né? O Silvio sabe, eu sou muito inocente, às vezes, muito ingênuo. E eu contava, e tipo assim, pra mim tava tudo bem. Até que não chegou, tipo assim, aí eu comecei a tentar entender. Aí foi quando eu chamei a Isabela, que é a prima dela, sempre apoiou a gente, né? Sempre shippou. Eu falei assim, não, o que tá acontecendo? Ela falou assim, você não entendeu ainda? Eu falei... Não entendi. Isabela bem doce do jeito que ela fala, se toca. Você não entendeu ainda? Ela tá gostando de você, ela tá querendo algo. Eu falei assim, não é possível. E aí sentei pra conversar com ela. Quando eu sentei pra conversar com ela, ela falou assim, no primeiro evento que aconteceu foi a Conferência Profética. Ela falou que me viu cantando, que ela cantou, ou ela dançou e eu cantei. E aí quando ela me viu, ela me viu cantando e ela falou assim, foi a primeira vez que Deus me mostrou em uma visão nós dois lá na frente fazendo o que a gente tava fazendo hoje, juntos. Eu nunca tinha enxergado a gente juntos, mas naquele dia eu enxerguei. Só que, no outro dia, isso foi no sábado, no domingo, à noite, ela saiu no sábado falando, eu vou falar com o Iago. Falando pra prima dela, e a prima dela é testemunha da situação. E aí, no domingo à noite eu fui falar dessa menina. Da outra menina, no caso. E aí fui falar da outra menina e aí o mundo dela desmoronou. Ela falou, então não vou falar. A Giovana, do jeito que o Silvio sabe que ela se revoltou. Falou, não vou falar. Até que chegou esse tempo de... isso aconteceu em janeiro, em março. Eu sentei pra conversar com ela e ela contou tudo isso. E aí eu falei, não, então é pra ser, né? Então agora é o momento certo. E a gente começou a entender que os processos que a gente passou foi realmente processo de maturidade. Porque se a gente não tivesse começado a namorar antes, talvez hoje a gente não estaria junto mais. Porque a gente não estava no nível de maturidade pra entender isso. Pra Quantos entender que anos Deus ela tem? queria... Ela tem 20 hoje. Tá bom, né? Tá bom? Quantos anos de paquera aí, pô? Exatamente. E todo nem mundo, tinha amigos todo mundo que a atrás gente falando, "Vai, namora conta... logo, vocês dois, você quer?" aí ficava a pressão ali. Os amigos aí. É engraçado que ele gosta de pressionar, mas não gosta de ser pressionado, né? Então, né? Ó Deus falando aí. Fala, Deus. Fala Deus. É justamente isso. E aí a gente conseguiu entender que, de fato, a maturidade nos levou a
a ter o relacionamento que a gente tem hoje. Com 19 anos. Tudo isso com 19 anos. Eu não vou nem falar mais. Acabou pra mim. Acabou. Mas aí o interessante é essa questão agora. Relacionamento santo, que é o que o povo fala na igreja. Pronto. É o que o povo fala desse jeito, né? Namoro santo, namoro cristão. namoro santo, Como é meu ter um Deus. namoro cristão? Porque isso é uma dúvida do povo. Acho que o namoro cristão, ele precisa ser pautado, primeiramente no amor, né? Acho que precisa ter a questão do amor. As pessoas falam, mas vai aprender a amar. Não, gente, vamos entender aqui o conceito de amor. Amor não é só um sentimento, amor é atitude, né? Você pode aprimorar o amor. Mas essa questão... Enfim, mas vamos entrar muito nisso, não, que isso é muito filosófico. Ficar filosofando aqui. Enfim, vamos mais pra prática. A gente tem que ter o amor, tem que ter o respeito pela pessoa que você tá ali. Entender que aquela pessoa, ela não é só sua, ela tem algo a mais pra fazer, assim como você tem as suas coisas, né? As suas responsabilidades, aquela pessoa também tem. Eu acho que o que prejudica e o que influencia muito nos relacionamentos hoje em dia é a questão de não estar andando na mesma visão. E eu acho que justamente essa questão da visão que a Giovana teve, essa conversa que a gente teve antes de começar, de fato, o relacionamento, nos fez entender que nós somos duas pessoas super atarefadas que vão ter que dar um jeito de conviver, porque somos duas pessoas super atarefadas, que moram em mundos distantes, localidades muito distantes uma da outra, e a gente tem que tentar, assim, como que a gente vai se encontrar com 3 horas de distância, enfim, conciliar tudo isso. Então a gente fez alguns acordos, né, tipo, a gente vai tentar se ver toda semana, todo fim de semana, e se eu não me engano, nesses 2 anos e 7 meses, todo fim de semana a gente se viu. Acho que não teve nenhum que a gente não se viu, assim, uma semana que a gente não tenha se visto. Mas eu acho que é justamente essa questão. Quando o jovem, ou a jovem, vão buscar... Não, já fala pra lá. Fala, Já olha direto. Quando o jovem ou a jovem vão buscar alguém de fora... Quando a gente fala de fora, jovem, não é fora mundo, tá? Vamos tirar essa questão do secular. Uhum. Mas gente fora do seu convívio, fora ali da sua realidade, fora de entender o que Deus tem pra sua vida. Essa pessoa vai te prejudicar. Ou vocês entram num acordo e a pessoa entende que existe um propósito na sua vida, assim como existe um propósito na vida dela também, que um vai ajudar o outro pra chegar nesse propósito, vai dar certo. Se ela não entender, aí que tá o problema. Eu acho que é justamente isso. Você conseguir entender que encontrar alguém de fora vai ser um pouco mais difícil do que você já namorar com alguém de dentro. Se relacionar com alguém de dentro. Alguém que já tá entendendo ali o que você faz, qual o caminho você tá seguindo, qual a visão que Deus... Qual o propósito que Deus tem pra sua vida. Porque pegar pessoas de visão... A própria Bíblia fala, né? Que não dá pra andar em... 2 visões diferentes, né? Uhum. Tem que estar na mesma visão, é o mesmo alvo. Então, quando se pega alguém de fora, assim, eu falo fora do que você tá acostumado a viver, fica muito difícil de conciliar tudo. Você acha que se você estivesse namorando com uma pessoa que talvez não fosse da igreja ou que talvez não tivesse os mesmos pensamentos que você, seria mais difícil? Seria mais difícil ou talvez eu nem estaria com a pessoa mais hoje. Acho que seria... Pra mim, né? Aí eu coloco eu, Iago, não conseguiria estar com uma pessoa que, por exemplo, eu tô ali fazendo as minhas coisas, minhas responsabilidades da igreja, não só da igreja, mas do trabalho, enfim, e a pessoa não entender que eu tenho aquilo pra fazer. E, tipo, não querer, não é me seguir, mas entender, pelo menos tentar compreender que existe aquele momento e que também vão ter momentos que eu vou apoiar ela. Então, acho que isso pesa muito. Pesa muito pra um relacionamento cristão dar certo. E aí eu coloco mais cristão porque acaba sendo muito abalado, né? Porque eu me envolvo numa área, a pessoa se envolve em outra. E aí fica mundos completamente diferentes. Como que você concilia tudo isso? É muito complicado. E aí, você pergunta? E tomando isso aí como base, como é, assim, pra gente tentar finalizar, como é com toda essa responsabilidade, com tudo isso que passa, ser um jovem cristão e abdicar de todas as outras coisas, tipo, deixar sei lá, de ir pra uma festa, de ir pra uma balada, de ter uma vida social do jeito que eu sei. Como é isso? Por que você fala? Porque teve uma hora que você falou a respeito de propósito.
E o que é mais difícil são as pessoas entenderem o seu propósito. Como que é isso pra você? E qual seria uma dica que você daria pros jovens? Eita, meu Deus. Vamos lá. Olha, eu acho que a chave de tudo, o segredo de tudo, Espírito Santo, eu acho que é o nosso amigo, aquele que vai realmente abrir os nossos olhos pra gente entender de fato o que está acontecendo na nossa vida e pra onde que a gente tem que caminhar. Eu comentei nisso, sobre essa questão do jovem cristão atualmente, na live que eu tive com o João Éder no Interagen há um tempo atrás, e eu falei que é muito complicado ser jovem na atualidade porque os jovens eles não estão interessados nisso. Hoje em dia a gente não vê mais essa vontade de buscar o Espírito Santo, né? De estar ali realmente buscando incessantemente por aquilo. E aí a gente acaba... Lembrei de uma coisa agora. A gente acaba, justamente o que eu falei lá com ele, eu tava tentando lembrar aqui. Acaba vivendo, o jovem de hoje, o jovem da atualidade, acaba vivendo o que as outras pessoas contaram e deixam de viver o que Deus tem pra fazer na vida deles. E aí eles esquecem que é um outro tempo, cara. É uma outra era, é uma outra realidade, é uma outra sociedade. Não é a mesma sociedade que o seu pai, a sua mãe viveu, ou até mesmo o seu pastor. E aí eu coloco essa questão, por quê? Porque muitos jovens ficam presos a experiências dos outros. Tipo, por exemplo, eu sei que Deus cura porque Deus usou a minha mãe lá atrás, no tempo que ela era criança, minha mãe viu alguém sendo curado. Eu sei que Deus... viu? Eu sei que Deus faz isso porque tal pessoa viu, porque tal pessoa fez. Mas, cara, e você? Tipo, você não vai fazer nada? E aí a gente coloca o Espírito Santo numa caixinha pra falar assim, não, o Espírito Santo só age dessa forma. Ou o Espírito Santo não age mais como ele agia antes. Mas não é o Espírito Santo que não age mais como ele agia antes. Ele continua agindo, só que somos nós que não buscamos. Somos nós que não queremos que ele haja. E aí a gente tira o Espírito Santo das multiformas e multimaneiras que ele pode operar nas nossas vidas. E é uma coisa que eu busquei muito em mim, isso tem vindo muito comigo no passado dos anos, que é Deus tem algo inédito para fazer na sua vida, Deus tem algo inédito para fazer através de você. E aí a gente se pauta muito na questão, porque o que aconteceu na Bíblia só vai acontecer na Bíblia. Não, pode acontecer e pode acontecer. Jesus mesmo falou que nós faríamos obras maiores do que ele fez. Então ele nos dá essa autoridade. Não é pra você se achar o bambambam, porque e através de mim pessoas foram curadas, foram libertas, demônios foram expulsos. Não. É pra você realmente dizer, eu fui encontrado, eu não sou ninguém, mas eu fui encontrado por um Deus que me deu um espírito de ousadia pra continuar a obra dele nessa terra. Eu acho que nós jovens precisamos entender isso. Que Deus ele tem coisas novas para fazer através de nós. E eu acho que a gente entendendo isso, a gente começa mais a buscar o Espírito Santo e a entender que ele tem um propósito para as nossas vidas. E o que mais o mundo quer dizer para nós hoje, a sociedade, é viva sem propósito. Você não precisa ter uma direção. Viva do jeito que você quiser. Não, gente. Não, pelo amor de Deus. Não é assim que funcionam as coisas. A gente tem um direcionamento, até porque a gente tem um alvo, a gente tem um foco, a eternidade. A gente tem uma promessa, a gente não somos mais ovelhas desgarradas. Nós temos um pastor. E esse pastor, ele tem algo para nós fazermos aqui. E a gente precisa entender que existe algo inédito para ser feito na sua vida, creia nisso. E se aproxime do Espírito Santo, ele vai mostrar o que ele tem para fazer através de você. E não é só uma coisa não, é muita coisa. E uma coisa que eu trouxe no devocional do grupo de louvor, que eu me baseei num livro, sabedoria é saber o que Deus sabe. Sabedoria é saber o que ele sabe. Iago, mas é saber o que ele sabe do meu irmão? Saber o que ele sabe que vai acontecer daqui a 2 anos? Não. É saber o que ele sabe de você. É saber o que ele quer pra você agora. Tipo, Deus, estou começando o meu dia. Como que o Senhor quer me usar hoje? O que o Senhor tem pra fazer através da minha vida hoje? Acabou. E ali você vai estar sendo uma pessoa sábia. É isso. Eu ia fazer uma pergunta pra ele falando assim, deixa um recado pros jovens. Ele já deixou. Ele tem 19 anos, gente. A gente termina aqui. Valeu, abraço. Mas é isso. Não tem mais o que falar. Né? Realmente é uma pessoa... Por que trouxemos o Iago? Porque é um exemplo. Você respondeu agora? Você respondeu? Você se respondeu, achou essa resposta? Olha, tô encontrando aqui. Daqui a pouco assimilo. Porque ele falou que demora pra assimilar. Demora pra assimilar. Mas a resposta é essa. É um exemplo de um homem de Deus, um jovem... Acabou de sair da adolescência. Jovem velho. Um jovem de Deus, uma pessoa que entrega a vida, que se dedica, que faz.
que não tem medo de abrir mão, né, da sua juventude, até porque se a gente for parar para pensar, é o que a Bíblia fala, é o que a palavra de Deus fala, que nós temos que entregar a nossa juventude a Deus. E aí, às vezes, as pessoas... Enquanto ainda temos vigor, né? Exatamente, enquanto ainda temos vigor. E as pessoas, às vezes, não entendem o que é isso, né? Ainda falam, como assim? Não, eu vou deixar para servir a Deus lá na frente, depois que eu aproveitar minha vida e não sei o quê. Não, mas é o hoje. Deus tá pedindo o seu hoje. O que você vai fazer neste momento? Enquanto você tem força, enquanto você tem vigor. Porque é o que muita gente fala. Chega uma época da vida que você não consegue mais. Você quer fazer muita coisa e você não consegue mais. Então, por que você não pode entregar este momento? Por que você não pode entregar o tempo que você tem? Então, é por isso que nós te chamamos, porque é um exemplo para os nossos jovens, é um exemplo para quem está ouvindo, para quem está assistindo. E eu não tenho mais o que falar. Não, te agradecer pelo tempo aqui com a gente. Isso. Desculpa por algumas coisas. A gente foi bonzinho demais. A gente nem fez aquelas perguntas lá qual foram os maiores micos. Não, deixa pra próxima. Isso aí deixa pra próxima. Não, eu virei mais vezes, com certeza. Foi maravilhoso, foi incrível. Mas a gente não pode finalizar sem pedir pra você dar uma palhinha. Ah, meu Deus. Nossa, a gente tá aqui com um dos melhores cantores do Ministério Elim. Pelo amor de Deus, né? Tá. Vamos lá. Eu vou cantar uma música que ela me ajudou muito no processo de luto, né? Que eu passei com relação à perca da minha mãe. Então foi uma música que me ajudou bastante, tá? Vem estar ao meu lado, eu não sei por onde seguir. Está escuro e faz frio, minhas forças eu perdi. Os que eu amava partiram, meu caminho perdeu o sentido. Ao chorar no escuro percebi, havia alguém ali. Você estava ali. Gente, obrigado, viu? Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde. Até a próxima. Iago, obrigado. Gente, muito obrigado, viu? Obrigado. Foi um prazer estar aqui. Por esse momento. E só para não esquecer, Instagram, Facebook, @Ministério Elim Brasil. Procure lá as nossas redes sociais. Associação A Casa do Pai e Comunidade Terapêutica Conquista. Nossos apoios aí. E vamos que vamos. Abraço, gente. Até a próxima. Ele